Agora são 8h22, temos informação aqui de São Paulo com o Guilherme Muniz, informação importante a respeito da crise dos semicondutores. Ainda poderemos ter interrupção de produção de carros no Brasil neste ano, Muniz. Bom dia. Bom dia, Cássia e ouvintes. Nesse ano não, essa possibilidade está afastada, mas não está afastada a possibilidade de paralisação para o começo de 2026. Os embarques dessas peças aqui para o Brasil foram retomados há cerca de 10 dias, mas em níveis ainda muito abaixo do necessário para restabelecer completamente os estoques. Por isso que o que já está vindo é o suficiente para esse ano, mas ainda não traz uma segurança para o primeiro trimestre de 2026. E esses semicondutores, a gente lembra aqui, são produtos essenciais na produção de diversos itens eletrônicos e, especialmente nesse caso, os carros flex. Um veículo usa de 1.000 a 3.000 desses itens, então se não tiver estoque, de fato a produção é muito afetada. E a China é o principal produtor dos chips, mas a disputa geopolítica com os Estados Unidos interrompeu o fornecimento global desses itens nos últimos meses. A retomada na importação dessas peças aqui para o Brasil foi possível depois que o governo Lula negociou junto ao governo chinês para que as empresas brasileiras tivessem uma exceção ao embargo nas exportações. Só que o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, o Igor Calvé, ele explicou à CBN que o ritmo de importações, como eu mencionei, ainda está menor do que o necessário, o que ainda gera algum tipo de risco. A situação não se resolveu definitivamente. O que acontece é que os embarques vindo da China estão acontecendo, mas num ritmo muito lento. Então nós temos várias empresas montadoras e sistemistas que receberam, mas receberam em pequenas quantidades. Por que eu estou falando isso? Então nós ganhamos sobrevida, por assim dizer. Então muitos me garantem que nós temos capacidade suficiente para produzir até o final do ano. O primeiro trimestre de 2026 ainda não está resolvido do ponto de vista desses chips. E por causa disso, Cássia, isso gerou um alerta para a indústria automotiva brasileira de que é preciso ampliar o leque de fornecedores e tecnologias para evitar uma outra crise como essa no futuro. Por isso, o presidente da Anfávia apontou que o país deveria investir na produção local, mas de semicondutores ainda mais de ponta do que os atuais, já prevendo uma outra possível crise que pode aparecer no futuro. Cássia. Muito obrigada, Guilherme Muniz. Então, uma preocupação aí em relação à produção, não ainda deste ano, que já estamos quase no finalzinho dele, mas do ano que vem, a se manter esse atual estado de coisas. Agora são 8h25. Temos mais uma informação, Guilherme Muniz? Só para complementar, Cássia, também nessa entrevista com o Igor Calvé, ele confirmou pela primeira vez que o Salão do Automóvel que está acontecendo foi retomado esse ano, tem uma edição confirmada para 2027. Isso ainda era uma dúvida e isso mostra uma retomada com fôlego desse salão que tinha essa agenda bienal, não tinha a próxima edição confirmada, agora confirmada. Salão abre as portas agora no sábado e volta então em 2027 também ao Brasil. Isso depois de quanto tempo sem ser realizado? 7 anos sem Salão do Automóvel, a crise da pandemia gerou todo esse problema, foi difícil voltar, agora voltou e com essa confirmação em primeira mão de que em 2027 também volta a ter Salão do Automóvel aqui no Brasil. Muito obrigada, Muniz. 8h26.